muitas vezes a verdade é mais estranha do que a ficção. Histórias que pareciam impossíveis, inventadas ou simplesmente delirantes, acabaram sendo confirmadas por documentos oficiais. E quando isso acontece, o choque é inevitável. O que antes era motivo de piada passa a ser registrado nos arquivos da história. O mais assustador é perceber como governos e instituições poderosas conseguiram esconder segredos durante décadas, usando o silêncio como arma. O que parecia teoria da conspiração se transforma em fato inquestionável diante dos olhos do mundo. Isso nos leva a uma pergunta: quantas outras histórias hoje desacreditadas ainda podem se revelar reais no futuro? Hoje vamos mergulhar em alguns dos casos mais sombrios já revelados. Situações que ultrapassam qualquer roteiro de filme e provam que a realidade pode ser muito mais perturbadora. Prepare-se para uma jornada onde o improvável se torna possível e onde a linha entre mentira e verdade quase desaparece. Essas são as teorias conspiratórias que se tornaram reais. Durante a Guerra Fria, o medo de que a União Soviética tivesse desenvolvido técnicas de manipulação mental levou os Estados Unidos a financiar um projeto secreto. Esse projeto recebeu o nome de MK-Ultra e, por décadas, permaneceu escondido sob camadas de sigilo absoluto. A ideia era encontrar maneiras de controlar pensamentos, apagar memórias e até mesmo criar agentes programados. Se isso soa como ficção científica, os documentos desclassificados provam que foi muito mais real do que gostaríamos. Cidadãos comuns, soldados e pacientes psiquiátricos foram expostos a drogas potentes sem qualquer consentimento. O LSD se tornou a principal ferramenta desses experimentos, aplicado em doses altíssimas para observar seus efeitos. As cobaias eram colocadas em ambientes controlados, submetidas a horas de observação enquanto perdiam a noção de realidade. Mas não era apenas com drogas. Havia também tentativas de hipnose, privação de sono e até tortura psicológica. Algumas vítimas jamais se recuperaram, desenvolvendo traumas permanentes e crises que duraram para o resto da vida. Um dos casos mais famosos foi o do cientista Frank Olson, que morreu após ter sido exposto ao LSD sem saber. Sua morte foi classificada como suicídio, mas documentos e investigações posteriores levantaram fortes indícios de encobrimento. Em 1973, grande parte dos registros do projeto foi destruída por ordem do então diretor da CIA. Mesmo assim, cerca de 20.000 páginas escaparam e revelaram detalhes perturbadores. Descobriu-se que universidades respeitadas, clínicas e hospitais haviam recebido financiamento secreto para pesquisas ligadas ao projeto. Muitos dos pesquisadores nem sabiam que estavam trabalhando para a CIA, acreditando estar em estudos legítimos de psicologia. A justificativa era a proteção nacional, mas o preço foi a destruição de vidas em nome da paranoia da Guerra Fria. Em audiências no Senado, vítimas relataram experiências terríveis, descrevendo como foram usados como cobaias humanas. As revelações chocaram o mundo e provaram que sim, o governo americano havia violado direitos humanos em busca de poder. A imagem da CIA foi profundamente manchada, e até hoje o MK-Ultra é lembrado como um dos maiores escândalos da agência. O mais assustador é que muitos documentos cruciais nunca foram encontrados, alimentando dúvidas sobre a extensão real do projeto. Quantos experimentos foram realizados que jamais chegaram ao conhecimento público? O MK-Ultra deixou cicatrizes profundas e levantou a suspeita de que outros programas semelhantes poderiam ter existido. O simples fato de algo assim ter sido confirmado oficialmente já basta para mostrar que nem todas as conspirações são apenas teorias. E se isso foi possível nos anos 50 e 60, o que impediria que projetos ainda mais avançados estivessem acontecendo agora? Essa é a pergunta que mantém vivo o mistério em torno do MK-Ultra. Não é apenas uma história antiga, é um alerta sobre o poder do sigilo e até onde autoridades podem ir quando acreditam estar acima da lei. E cada detalhe revelado abre caminho para novas investigações e novas suspeitas. O que parecia impossível de repente estava ali diante dos olhos de todo o mundo. E a lição que fica é clara. Quando um governo é capaz de manipular sua própria população,
Nenhuma teoria deve ser descartada de imediato. O MKUltra é a prova viva de que a linha entre conspiração e realidade é mais fina do que imaginamos. E se ele existiu, quantas outras histórias ainda estão escondidas atrás de portas trancadas? O segredo é sempre mais assustador do que o boato. E é exatamente por isso que o próximo caso é ainda mais perturbador. Bloco 2. Estudo de Tuskegee. 40 linhas. Por 4 décadas, entre 1932 e 1972, homens negros pobres do Alabama foram enganados por um estudo médico que entrou para a história pelos piores motivos possíveis. Eles acreditavam estar recebendo tratamento gratuito para a sífilis, mas, na verdade, eram apenas observados enquanto a doença avançava. Mesmo depois que a penicilina foi descoberta e se tornou um tratamento eficaz, os pesquisadores decidiram não oferecer a cura. O objetivo era acompanhar a evolução da doença até seus estágios mais graves, custando a vida de muitos participantes. As famílias não tinham ideia do que realmente estava acontecendo, confiando nos médicos e autoridades envolvidas. Era o retrato cruel de um período em que racismo e negligência se misturavam em nome da ciência. Relatórios oficiais revelaram que mais de 600 homens participaram do estudo, sendo cerca de 400 infectados e 200 saudáveis como grupo de controle. Eles nunca assinaram consentimento informado e sequer sabiam que tinham sido selecionados para um experimento tão antiético. Durante 40 anos, médicos acompanharam os sintomas, registraram os efeitos da doença e simplesmente observaram o sofrimento das vítimas. Quando finalmente o caso veio à tona, em 1972, o escândalo foi devastador. A confiança da população negra americana nas instituições de saúde foi destruída e, em muitos aspectos, nunca mais se recuperou totalmente. O estudo de Tuskegee se tornou símbolo global do que acontece quando seres humanos são tratados como números em tabelas frias de pesquisa. Milhares de vidas foram impactadas, famílias inteiras destruídas e a credibilidade científica profundamente abalada. A revelação só aconteceu graças a denúncias feitas por jornalistas que decidiram investigar os boatos. Os documentos oficiais confirmaram tudo. Homens haviam sido deliberadamente deixados à mercê de uma doença mortal. Décadas se passaram até que o governo americano pedisse desculpas públicas às vítimas e seus descendentes. Em 1997, o presidente Bill Clinton reconheceu a atrocidade diante das famílias que sobreviveram ao horror. Mas pedir desculpas não foi suficiente para apagar o sofrimento gerado. A marca desse estudo permanece até hoje como um lembrete sombrio dos limites que nunca devem ser ultrapassados. O estudo de Tuskegee não foi apenas um erro científico, mas um crime contra a humanidade. E o mais perturbador é pensar em quantos outros projetos podem ter seguido caminhos semelhantes longe dos olhos da imprensa. Esse caso prova que o silêncio institucional pode custar vidas, e que muitas vezes a verdade só aparece décadas depois. A lição deixada é clara. Quando a ciência se afasta da ética, o resultado é devastador. E por mais incrível que pareça, essa história começou como um simples boato entre comunidades locais que desconfiavam dos médicos. Ninguém acreditava totalmente até que os documentos foram expostos, confirmando cada detalhe. De repente, a conspiração estava ali, estampada nas páginas de relatórios oficiais. E o mundo inteiro precisou encarar a verdade. O Estado havia usado cidadãos como cobaias humanas, sem qualquer proteção. O estudo de Tuskegee se tornou um dos maiores símbolos de desconfiança em relação à medicina moderna, e até hoje é citado como alerta para pesquisadores, médicos e instituições de saúde. Porque o que se passou naquele condado do Alabama não pode nunca mais ser repetido. Mas a história mostra que, infelizmente, segredos sempre encontram maneiras de permanecer escondidos. E o próximo caso é a prova viva de que, quando se trata de conspirações governamentais, a realidade pode ser ainda mais perturbadora. Bloco 3. COINTELPRO. Nos anos 60 e 70, em meio ao clima de tensão política nos Estados Unidos, começaram a circular boatos de que o FBI espionava seus próprios cidadãos.
Muitos acreditavam que era impossível que uma instituição criada para proteger a lei estivesse, na verdade, violando direitos fundamentais em segredo. Os rumores falavam sobre infiltrações em grupos ativistas, sabotagens de movimentos sociais e perseguições silenciosas a líderes de destaque. Por muito tempo, essas histórias foram tratadas como paranoia política, algo típico de quem não confiava no governo. Mas em 1971, um grupo de ativistas invadiu um escritório do FBI na Pensilvânia e encontrou documentos que mudariam tudo. Esses papéis revelavam a existência de um programa clandestino chamado COINTELPRO, sigla para Counterintelligence Program. O objetivo oficial era monitorar ameaças à segurança nacional, mas a prática ia muito além disso. O FBI direcionou esforços massivos para desestabilizar grupos políticos que iam contra a ordem estabelecida. Isso incluía o movimento pelos direitos civis, organizações de esquerda e até líderes religiosos que defendiam igualdade. Um dos alvos mais conhecidos foi o reverendo Martin Luther King Jr., que recebeu cartas anônimas tentando pressioná-lo a desistir de sua luta. Os documentos mostraram que o FBI buscava minar sua credibilidade, espalhar rumores e até incentivá-lo ao suicídio. Não se tratava apenas de vigilância, mas de um verdadeiro projeto de sabotagem. Grupos como os Panteras Negras também foram infiltrados por agentes secretos, causando divisões internas e facilitando prisões em massa. Campanhas de difamação foram criadas para associar movimentos legítimos à criminalidade e ao extremismo. Muitos ativistas foram perseguidos, presos injustamente ou simplesmente silenciados pelo peso do sistema. O mais perturbador é que essas práticas aconteceram durante anos, sem que a população tivesse qualquer conhecimento. Somente após a divulgação dos documentos, o escândalo se tornou impossível de esconder. Audiências no Congresso confirmaram a extensão do programa e revelaram um lado obscuro do FBI. COINTELPRO não era teoria, era um plano real, escrito, organizado e executado com recursos públicos. E sua existência provou que até as instituições encarregadas de proteger a democracia podem, em segredo, agir contra ela. A revelação abalou a confiança da sociedade americana, deixando claro que o poder pode ser manipulado conforme interesses políticos. O caso também levantou questionamentos sobre até onde as agências de inteligência estão dispostas a ir para manter o controle. Será que esse tipo de prática realmente terminou, ou apenas foi reformulado sob outros nomes e estratégias? Muitos acreditam que os métodos mudaram, mas a mentalidade de vigilância permanece viva até hoje. Afinal, o que foi descoberto nos anos 70 pode ter servido como base para operações mais sofisticadas nas décadas seguintes. O impacto do COINTELPRO não foi apenas imediato. Ele moldou a forma como o público passou a enxergar o governo e mostrou que o rótulo de teoria da conspiração pode ser usado justamente para esconder verdades inconvenientes. Se antes parecia absurdo imaginar o FBI tramando contra seus próprios cidadãos, os documentos provaram que era exatamente isso que acontecia. A conspiração era real, oficial e sistematicamente organizada. Esse caso ainda ecoa nos dias atuais, lembrando que a linha entre segurança e opressão é extremamente frágil. E cada vez que uma instituição concentra poder absoluto, a possibilidade de abuso se torna inevitável. O COINTELPRO se tornou um marco histórico, não apenas pela sua revelação, mas pelo alerta que deixou. Ele mostrou que nem sempre o inimigo está fora das fronteiras. Muitas vezes ele está no próprio coração das instituições. E é esse detalhe que torna a sua história tão perturbadora e tão difícil de esquecer. Porque uma vez que você descobre que o seu protetor também pode ser seu perseguidor, nunca mais olha para ele da mesma forma. E esse é apenas mais um exemplo de como a conspiração deixou de ser teoria para se transformar em fato histórico. Mas se você achou isso perturbador, o próximo caso vai mostrar que a espionagem poderia ser ainda mais invasiva do que você imagina. Bloco 4. PRISM e a vigilância em massa no mesmo formato. Durante a Early 2010, uma suspeita que antes soava como exagero ganhou força. Governos estariam coletando dados de forma massiva sobre cidadãos comuns.
Muitos achavam impossível que comunicações privadas pudessem ser vasculhadas em escala global, sem que o público soubesse. A percepção mudou radicalmente em 2013, quando documentos vazados por um ex-analista de inteligência incendiaram o debate mundial. Esses arquivos mostraram programas e sistemas que agregavam e processavam e-mails, mensagens e metadados em larga escala. O nome que entrou no centro das discussões foi PRISM, associado à capacidade de acessar dados de grandes provedores de internet. Para milhões, a ideia de que empresas de tecnologia pudessem ser usadas como portas de entrada para a vigilância estatal parecia um pesadelo. Os vazamentos apontaram que, além do conteúdo, eram coletados metadados capazes de mapear redes de contatos e padrões de comportamento. Isso significava que não era só o que você dizia. Era com quem você falava, onde estava e com que frequência. A justificativa oficial girava em torno da segurança nacional e da necessidade de combater terrorismo e crimes transnacionais. No entanto, a escala e a profundidade das operações levantaram questões éticas e legais imediatas. Cidadãos em todo o mundo passaram a se perguntar até que ponto a privacidade individual ainda existia. Empresas de tecnologia, por sua vez, foram colocadas sob intensa pressão pública e jurídica para explicar seus acordos com governos. Algumas dessas empresas negaram que tivessem concedido acesso direto a servidores, enquanto outras foram mais evasivas. A verdade é que a arquitetura da internet torna possível a coleta massiva se houver ferramentas e mandatos legais para isso. Em meio ao choque, surgiram debates sobre monitoramento indiscriminado versus vigilância dirigida e necessária. Legisladores, defensores de direitos civis e especialistas em segurança começaram a exigir transparência e limites claros. A divulgação também impulsionou movimentos pela criptografia forte e pelo uso de ferramentas que protegessem comunicações. Aplicativos e protocolos de comunicação ganharam atenção e popularidade ao prometerem privacidade real para os usuários. Para muitos, a confiança nas instituições digitais foi abalada, e a reação se espalhou para além das fronteiras americanas. Países aliados e adversários acompanharam o escândalo, e a discussão sobre soberania de dados ganhou nova urgência. Investigações jornalísticas e audiências públicas tentaram mapear o alcance real das operações e responsabilizar agentes. Mas muito do funcionamento interno permaneceu protegido por sigilos e alegações de segredo de Estado. Isso alimentou uma crescente sensação de que o público só conhece uma fração do que realmente acontece por trás das cortinas. A sensação de vigilância constante gerou efeitos culturais: autocensura, medo de expressar opiniões e retraimento em espaços públicos online. Movimentos de privacidade civil cresceram, pedindo reformas legais, supervisão independente e limites aos pedidos de dados. Tecnologias de anonimização e redes descentralizadas surgiram como respostas técnicas ao problema político. Apesar das promessas de reforma, especialistas alertaram que mecanismos de supervisão continuavam insuficientes. O debate mostrou que a tecnologia avança mais rápido que a legislação, deixando brechas que podem ser exploradas. Para muitos ativistas, o episódio PRISM passou a simbolizar um novo tipo de poder: o controle sobre a informação. O alcance desses programas obrigou sociedades a reformular noções de privacidade, segurança e liberdade civil. Ainda hoje, perguntas fundamentais permanecem. Quem fiscaliza os fiscalizadores e quais garantias são realmente eficazes? A vigilância em massa não é apenas técnica. É uma questão política que redefine relações entre Estado, corporações e cidadãos. E enquanto houver incentivos para coletar dados, haverá quem tente fazê-lo, seja por segurança ou por interesses menos nobres. O caso PRISM ensinou que transparência é condição básica para a confiança pública e que segredos permanentes corroem democracias. Revelou também a necessidade de debates públicos profundos sobre que tipo de sociedade tecnologicamente observada queremos ser. Para quem vive conectado, a mensagem foi clara:
Ferramentas digitais têm custos invisíveis que precisam ser pesados. O legado do escândalo se estende ao presente, em legislações, práticas corporativas e no comportamento dos usuários. E enquanto as técnicas de vigilância evoluem, a luta por limites e garantias continua tão relevante quanto antes. Nunca foi tão urgente perguntar: até onde estamos dispostos a abrir mão da privacidade em nome de segurança? E essa pergunta, mais do que qualquer documento vazado, define o futuro das liberdades em uma era digital. Bloco 5. Operation Northwoods. Estruturado nos anos 60, a Guerra Fria estava em seu auge, e a tensão entre os Estados Unidos e Cuba crescia a cada dia. Boatos corriam nos bastidores de Washington de que alguns setores do governo consideravam medidas extremas para justificar ações militares. Por muito tempo, isso foi descartado como mera teoria conspiratória, algo que parecia fantasioso demais para ser verdade. Mas em 1997, documentos desclassificados revelaram um dos planos mais controversos da história americana. Chamava-se Operation Northwoods e foi elaborado pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O objetivo era criar justificativas para uma intervenção direta em Cuba, derrubando o governo de Fidel Castro. O que mais chocou o mundo não foi a existência do plano em si, mas os métodos propostos em seus detalhes. Os documentos sugeriam a possibilidade de encenar ataques terroristas em solo americano para culpar o regime cubano. Entre as ideias estavam sequestros de aviões, explosões em cidades e até mesmo ataques contra cidadãos inocentes. A lógica era simples e perturbadora: gerar indignação pública para mobilizar apoio a uma guerra. Essas operações de bandeira falsa foram discutidas em memorandos oficiais, assinados por altos comandantes militares. Os papéis não eram fruto de paranoia popular, mas registros concretos do que estava sendo considerado em reuniões oficiais. Embora o plano nunca tenha sido executado, o simples fato de ter sido elaborado já foi suficiente para escandalizar o mundo. Northwoods mostrou até onde governos podem ir quando querem moldar narrativas e justificar conflitos. A conspiração deixou de ser imaginação para se tornar documento arquivado e preservado na história. Especialistas apontam que, se tivesse sido aprovado, teria mudado radicalmente a percepção pública sobre o inimigo cubano. A proposta incluía também simulações de ataques a navios americanos, para criar a impressão de agressão estrangeira. A estratégia era fazer parecer que Cuba representava uma ameaça direta e imediata. Com isso, a opinião pública americana seria levada a apoiar uma invasão que, de outra forma, pareceria injustificável. Esse episódio revela como a manipulação psicológica pode ser usada como arma em larga escala, e também como as chamadas teorias da conspiração podem, na verdade, esconder verdades desconfortáveis. Quando os documentos vieram a público, confirmaram que a fronteira entre ficção e realidade é mais frágil do que se imagina. Northwoods permanece como um dos exemplos mais citados de conspiração real confirmada em registros oficiais, e levanta uma questão inquietante: quantos outros planos semelhantes nunca chegaram a ser revelados? A história nos mostra que, quando o poder e a geopolítica estão em jogo, quase tudo pode ser colocado sobre a mesa. Mesmo ideias que sacrificariam vidas inocentes para alcançar objetivos estratégicos. O caso também fortaleceu a desconfiança do público em relação às narrativas oficiais de grandes eventos. Se no passado autoridades cogitaram fabricar ataques, o que garante que isso não possa acontecer em outros contextos? Esse dilema ecoa até hoje sempre que surge um evento de grande impacto geopolítico. Northwoods não foi apenas um plano falho, mas um lembrete de que governos podem pensar o impensável. O episódio também virou combustível para movimentos que questionam as versões oficiais de atentados e guerras posteriores. E, goste-se ou não, trouxe provas de que a manipulação pode ser discutida em níveis oficiais de poder. Quando olhamos para trás, não podemos ignorar o quanto essa conspiração confirmada alterou a forma de enxergar a política global. Northwoods não foi executada, mas permanece como sombra na história militar americana. E mostra que a linha entre teoria e prática
muitas vezes é mais tênue do que gostaríamos de acreditar. O fato é que, mesmo engavetada, a operação revelou intenções que jamais deveriam ter sido cogitadas. E ao conhecer esses planos, somos obrigados a refletir. Até que ponto as conspirações de hoje podem ser simplesmente a história de amanhã? Bloco 6. Experimento de Tuskegee. Em 1932, no estado do Alabama, teve início um estudo médico que, por décadas, foi envolto em segredos e rumores perturbadores. Na época, pouco se falava sobre ética em pesquisas científicas e populações vulneráveis raramente tinham voz para questionar autoridades. O governo norte-americano anunciou um programa para tratar homens negros pobres, acometidos pela sífilis. À primeira vista, parecia um gesto humanitário, uma forma de levar assistência médica a quem mais precisava. Mas por trás do discurso oficial, a realidade era muito mais sombria do que qualquer teoria conspiratória poderia imaginar. O chamado experimento de Tuskegee não oferecia tratamento algum. O objetivo era observar, em segredo, a progressão natural da doença. Durante anos, centenas de homens acreditaram estar recebendo cuidados, quando na verdade eram apenas objetos de estudo. Eles não foram informados de seu verdadeiro diagnóstico, nem das consequências devastadoras da infecção. Enquanto isso, os pesquisadores coletavam dados clínicos, acompanhando cada fase da deterioração da saúde dos participantes. Mesmo após a descoberta da penicilina como cura eficaz para a sífilis, em 1947, os voluntários não receberam o medicamento. Ao contrário, os médicos mantiveram a mentira, permitindo que a doença avançasse sem controle. O resultado foi devastador. Dezenas de homens morreram, esposas foram infectadas e crianças nasceram com sífilis congênita. Por muito tempo, os boatos de que o governo estava usando cidadãos como cobaias foram tratados como exagero. Mas em 1972, um vazamento na imprensa expôs a verdade em detalhes, provocando indignação nacional e internacional. A revelação chocou o mundo ao confirmar que um órgão de saúde pública havia sacrificado vidas em nome da ciência. O estudo, que deveria durar 6 meses, se estendeu por inacreditáveis 40 anos de manipulação e silêncio. As vítimas foram enganadas até o fim, muitas vezes recebendo placebos em vez de medicamentos reais. Eram homens humildes, que confiavam nos médicos e acreditavam nas promessas do governo. O caso deixou claro como o racismo institucional e a desigualdade social foram explorados para fins científicos. A justificativa oficial era coletar conhecimento para compreender melhor a doença, mas os métodos foram desumanos. O experimento de Tuskegee tornou-se símbolo de um dos maiores abusos éticos da medicina moderna. As consequências foram tão profundas que moldaram a forma como pesquisas médicas passaram a ser conduzidas. Comissões de ética, termos de consentimento e fiscalização rígida se tornaram obrigatórios em estudos clínicos após o escândalo. A confiança da população negra nos sistemas de saúde, porém, foi gravemente abalada. Até hoje, o episódio é lembrado como motivo de desconfiança em campanhas de saúde pública. As vítimas e suas famílias lutaram por reconhecimento e indenização, conquistando apenas décadas depois alguma reparação. O caso mostrou que conspirações não apenas existem, mas podem ser sustentadas por instituições oficiais por longos períodos. Durante 40 anos, médicos, pesquisadores e autoridades mantiveram silêncio absoluto sobre o que realmente acontecia. E cada novo detalhe revelado reforçava a crueldade e a frieza com que vidas foram tratadas como estatísticas. O experimento de Tuskegee não foi teoria, foi uma realidade cruel, escondida sob camadas de mentiras. E quando a verdade veio à tona, destruiu a ilusão de que a ciência é sempre guiada apenas pelo bem comum. Esse episódio se tornou prova incontestável de que até programas de saúde podem esconder intenções obscuras. Ele também deixou claro como interesses científicos e políticos podem se sobrepor à dignidade humana. No fim, Tuskegee não apenas arruinou vidas, mas marcou para sempre a história da medicina.
e lembrou ao mundo que, por trás de discursos de progresso, podem existir segredos que ninguém gostaria de acreditar. O caso se transformou em alerta eterno. Questionar autoridades não é sinal de paranoia, mas de sobrevivência. Porque, como a história provou, algumas das teorias mais perturbadoras são simplesmente verdades que demoraram a ser reveladas. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre um assunto que vai fazer você repensar muito do que considera verdade absoluta. Sabe aquelas histórias que todo mundo chamava de teoria da conspiração? Então, muitas delas acabaram se provando reais. Pensa comigo. MKUltra, PRISM, Tuskegee. Todos esses casos começaram como rumores que ninguém acreditava. Mas os documentos oficiais vieram à tona. E bum! A verdade era ainda mais impressionante do que as teorias. O mais interessante é que esses casos nos ensinam algo valioso. Nem sempre o que parece impossível é mentira. As instituições são feitas de pessoas, e pessoas podem cometer erros ou tomar decisões questionáveis. Mas calma, não é hora de vestir o chapéu de alumínio. É importante manter o equilíbrio entre o ceticismo saudável e o pensamento crítico. A história nos mostra que questionar com responsabilidade pode ser o caminho para descobertas importantes. Quantas outras verdades ainda estão esperando para serem reveladas? O que os documentos do futuro vão nos contar? São perguntas que nos fazem refletir sobre como vemos o mundo hoje. Se você curtiu essas reflexões, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários qual dessas revelações históricas mais surpreendeu você. Nos vemos no próximo vídeo.